Gente, a primeira coisa que eu queria falar é que essa estratégia muçulmana para barrar o Messias não vai funcionar. Eles colocaram um cemitério e uma porta fechada. Mas quando o Messias voltar, todas as portas se abrirão e os mortos vão ressuscitar. Aleluia. Não vai funcionar a estratégia quando o Messias voltar. Gente, se eu te perguntasse por que você foi eleito como por que Deus te escolheu dentre tantas pessoas no mundo para te fazer em Cristo filho dele? Alguém saberia responder? Porque ele te ama, mas por que ele te amou e não amou uma outra pessoa como você? Por que você? Por que a obra na sua vida? A eleição é uma coisa que nos deixa um pouco confusos. Porque nós não sabemos responder. Paulo fala que nós somos eleitos pelos mistérios de Deus, pela sabedoria divina, coisas que nós não podemos prescrutar. Então, se perguntarmos por que essa cidade, aí você chega aqui e fala, ó, Nova York é muito mais bonita, Paris é muito mais legal. Por que essa cidade que tem um cemitério aqui? Eu não sei responder. Talvez Ezequiel não saiba, eu creio que ninguém sabe responder por que essa cidade. Mas uma coisa é certa, Deus escolheu essa cidade. Eu venho dizendo a vocês que não são os lugares que importam, mas sim o que nós aprendemos e a nossa capacidade de perceber melhor o ambiente para aumentar a nossa fé, para testemunhar que existem lugares com aqueles nomes, para quando lermos o texto bíblico, podemos visualizar melhor a cena, então aprender mais, crescer, aumentar a didática na nossa percepção. E vou continuar dizendo isso também sobre Jerusalém. Não é que a nossa oração aqui é menor. Eu sei que alguns irmãos estão animados para fazerem uma oração no Muro das Lamentações. Se isso ajuda a sua fé, faz. Mas não que essa oração é mais forte do que a oração sincera feita no seu quarto. Jesus disse à mulher samaritana no poço de Jacó, que tinha uma vida totalmente fora dos princípios de Deus, mas queria saber o lugar certo. Ela perguntou, qual é o lugar certo, profeta? Já que esse profeta me ensina, o lugar certo é Jerusalém, ou o lugar certo é em cima do monte? Ele falou, nem em Jerusalém, nem no monte. O certo é ser um verdadeiro adorador. E quando se é adorador verdadeiro, o Pai o procura. Pode ser em Jerusalém, ou na Bahia, ou em Brasília, ou em Boston. O Pai vai lá te procurar. Amém, é assim mesmo. Então, eu repito as mesmas coisas que já disse. A nossa oração aqui não é mais forte. Porém, aqui há um elemento a mais. Porque todos os lugares que nós passamos, exceto o Vale do Armagedon, falam de eventos passados, de coisas que nos trazem memórias do que já aconteceu. Jerusalém não. Jerusalém, ela fala ainda de futuro. Porque as profecias messiânicas apontam que no governo do Messias ele vai vir aqui. Ele vai descer nesse monte. Os estudos escatológicos nos preparam para uma reconstrução do templo aqui. E já existe um movimento judaico muito forte que quer retomar essa esplanada das mesquitas, porque Israel respeita os muçulmanos, Israel não toma, né? Mas existe uma pressão para que seja retomada, e nós sabemos que quando isso acontecer, vai ser o fósforo que falta para esse barril de pólvora árabe-israelense estourar. Nós temos que isso é o começo do fim. Então isso aqui também fala de futuro, de escatologia. Essa cidade é especial. Quem lembra daquela palavra, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de quem conhece essa palavra. Uma palavra linda.
Mas se nós formos lermos no seu contexto, de Isaías 49, o Senhor fala essa palavra para essa cidade. Amém. Ele fala: Sião, Jerusalém, diz, o Senhor se esqueceu de nós, porém eu te digo, Jerusalém. Pode uma mãe esquecer do filho do ventre? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Muito mais. Ainda que ela esqueça, o que é muito difícil, eu todavia jamais, ah, mas depois de Cristo Deus esqueceu. Não, jamais me esquecerei de ti. Seus muros estão gravados na palma da minha mão. Jesus, em Lucas 18, reuniu os discípulos e disse: subamos a Jerusalém, para que lá se cumpra no Filho do Homem tudo que está escrito nos profetas. Ou seja, o que estava escrito sobre Jesus não podia se cumprir em Nazaré, não podia se cumprir em Cafarnaum, não podia se cumprir em Tiberíades. O que estava escrito sobre o Messias só podia se cumprir em Jerusalém. Ele não chorou quando entrou em Cafarnaum, ele não chorava em Nazaré, mas quando ele chegou aqui, como Ezequiel já falou, ele olhou para essa cidade, daqui, desse monte, em algum lugar desse monte, a igreja é ortodoxa? A igreja católica, acho que foi naquele ponto ali. Ele olhou para a cidade e chorou. Chorou, porque ele já via o que aconteceria 70 anos depois, no governo do imperador Vespasiano, sob o comando do general Tito, seu filho. Ele já via o que ia acontecer e ele chorou. Ou seja, havia no coração de Jesus um amor especial por essa cidade. E ele disse: ó Jerusalém, que mata seus profetas, quantas vezes eu quis te colocar debaixo dos meus braços, como uma galinha faz com seus pintinhos. Então, gente, nós precisamos de Jerusalém para sermos mais abençoados. Temos que vir aqui para sermos cristãos melhores, mas não podemos negar que esse é um lugar especial. Amém. Não podemos negar que esse é um lugar diferente. O Pai falou, o Filho falou, e o Espírito Santo desce sobre a igreja aqui em Jerusalém. Amém. Então, você tem a oportunidade. Eu penso assim, tudo é uma questão de como você vive a experiência, de como você aproveita as coisas, sabe? Um mesmo culto, uma mesma igreja, para uma pessoa é revolucionário, e para outro, ele entra, sai daquele culto ali, nada falou ao seu coração, né? Então a mesma coisa é essa experiência. Estamos entrando em Jerusalém, então tente se conectar, meditar, refletir, aprofundar a sua reflexão, para que esses dias que vamos ter aqui possam ser dias de aproximação do teu coração no coração de Deus. Você possa ver em cada detalhe, imaginar Jesus, imaginar os profetas, imaginar toda essa conjuntura, e que o Senhor possa falar conosco nesses dias. Amém. Que possa ser tremendo essa experiência, se está sendo bom até agora, que a partir de Jerusalém isso seja maximizado, potencializado em nossos corações. Amém. Amém? Amém. Então eu quero fazer algo, também quero convidar vocês a fazerem. Eu faço isso sempre, eu faço lá no Brasil, quase todos os dias. Eu vejo notícias de Israel, porque eu sou um dos protestantes amantes de Israel, como aquela comunidade lá da Finlândia, né? Eu sou um deles, ninguém é obrigado a ser, né? Mas eu te convido a fazer isso. A Bíblia fala no Salmo 122, se eu não me engano: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. E aí tem crente que é tão interesseiro que quer amar Israel e ficar rico. Mas não é essa a intenção. É amar, como quem diz, eu tenho carinho por aquilo que Deus também tem carinho. Eu tenho carinho por aquilo que foi bênção para a minha vida. E daqui
Daqui, gente, saíram as maiores bênçãos para a nossa vida. Amém. Foi aqui que o nosso Jesus derramou o seu sangue. Primeiro no Getsemane, depois no Calvário. Aqui ele foi enterrado, aqui ele ressuscitou. Nesse monte ele ascendeu aos céus e aqui ele voltará. Então é um lugar para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente sonhar, para a gente crer, para a gente meditar, para a gente ser cheio de fé e da graça de Deus. Vamos orar por essa cidade? Gente, olha que interessante. De Abraão veio três grandes fés, né? O judaísmo, que é a mãe, é a primeira fé monoteísta. Então vem o cristianismo com Jesus e o islamismo mais de 500 anos depois de Cristo. E todos querem um cantinho aqui, querem isso aqui, amam isso aqui. Então esse é um lugar que carece de oração. E a palavra é orai pela paz em Jerusalém. Então o que essa cidade mais precisa é ser de fato Jerusalém, a cidade da paz, da convivência, da harmonia, do respeito, da tolerância. Amém? Vamos orar para que sangue não seja mais derramado nessa cidade. Amém. Para que quem vive aí com a sua fé, com a sua ideia, possa ser respeitado, possa ser feliz, possa ser abençoado por Deus. E se alguém está equivocado, se os judeus estão equivocados, ou os cristãos, ou os islâmicos, que Deus revele a verdade. Né? Eu creio que nenhum equívoco dura para sempre. Um dia toda a verdade se revelará. Amém. Se a verdade é judaica, seja. Se a verdade é muçulmana, seja. Mas se a verdade é Jesus, ela se revelará também. Amém? Vamos orar pela paz de Jerusalém.